Vamos lá, galera. A taxa de juros para comprar imóvel não para de subir. Se você veja esse gráfico, vocês podem ver a evolução nos últimos 12 meses. E durante muito tempo, no ano passado, manteve mais ou menos o mesmo nível, mas nos últimos 2-3 meses está disparando. O que está acontecendo? Por que de 9,8% já está chegando para 12%? O que vai acontecer nos próximos meses? É hora de segurar ou ainda vale comprar imóveis nessas condições? O mercado imobiliário mudou drasticamente nos últimos anos. Eu vou analisar com vocês por que essa mudança, o que podemos esperar no mercado nos próximos meses e ano. E se você vai comparar, por exemplo, com o cenário de 2021, você pode ver que a taxa média lá estava por volta de 7% ao ano. Então vamos pegar um exemplo prático para você ver exatamente o que mudou nos últimos anos. Se a gente vai pegar o cenário de 2021, naquela época, naquele ano, você poderia financiar imóvel com taxa média por volta de 7% ao ano, certo? Então vamos imaginar que você quer comprar seu imóvel em 2021. Uma casa, um apartamento no valor de 400 mil, certo? Se o valor de 400 mil, naquela época as condições eram que você poderia dar 20% de entrada e financiar o restante 80%. Nesse caso, os 20% de entrada seria 80 mil reais e o resto você vai financiar para 30 anos. Então, se a gente conta com taxa de 7% ao ano, quando você vai financiar 320 mil por 30 anos, a prestação mensal vai ser por volta de R$ 2.100. Um valor razoável, certo? Então, R$ 2.100, considerando que para você poder financiar algum imóvel pelas regras do Banco Central, você pode dar apenas até 30% da renda familiar. Então, para poder financiar um imóvel com parcela de 2.100, a família precisava uma renda de 7 mil ao mês. Beleza, não é baixo, mas é razoável para muitas pessoas que queriam adquirir esse tipo de imóvel. Agora, a partir de 1º de novembro de 2024, as regras de financiamento eles mudaram e mudaram para pior. Se até então você poderia financiar, como eu falei para vocês, 80% do imóvel e dar apenas 20% de entrada, a partir dessa data, a partir de novembro, você só pode financiar 70%, quer dizer que você tem que dar 30% de entrada. E isso muda muito o jogo, eu vou explicar para vocês por quê. Mas não só isso que mudou. Obviamente, vocês percebem que os preços dos imóveis subiram nos últimos anos. Nos últimos 4 anos, se a gente vai olhar os preços dos imóveis no Brasil, a gente pode ver que eles aumentaram em média cerca de 30%, segundo o índice FIPE-SAP, que acompanha a variação dos preços dos imóveis em várias cidades no Brasil. E esse aumento é resultado de uma combinação de vários fatores. Inflação, obviamente, não precisa falar, alto custo de construção, escassez de oferta de imóveis, recuperação do mercado imobiliário depois da pandemia e assim vai. Só para vocês lembrar que essa média obviamente pode mudar. Tem cidade que aumentou muito mais, tem cidade que aumentou quase nada, então depende muito da região. Mas a média, estamos falando de 30% de valorização nos últimos 4 anos. Então, se a gente vai voltar para nosso mesmo exemplo do primeiro apartamento que a gente falou de 400 mil, se a gente vai colocar a valorização de 30%, esse apartamento hoje é vendido provavelmente por volta de 520 mil reais, certo? Só que agora, se você quer comprar o mesmo apartamento, e você vai poder, como pelas regras novas, só poder financiar 70%, isso quer dizer que agora você vai ter que dar os 30%. Isso representa 156 mil reais só de entrada. Estamos falando de entrada quase dobro do que você deu 4 anos atrás. Mas não só isso que mudou. Obviamente, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, a taxa de juros disparou. Então, se a gente está falando de 7%, agora você vai financiar com 11% em média. Então, quer dizer que a parcela que 4 anos atrás era de R$ 2.100 apenas, agora ela vai pular para R$ 3.400. Então, nós temos aqui 2 problemas. Primeiro problema, obviamente, uma família pode até enfrentar uma parcela de 2.100. Será que ela consegue pagar uma parcela de 3.400? Vocês estão falando de 1.300 a mais por mês. Mas não só isso. A pior parte, e como eu falei para você, pelo Banco Central, a parcela que um financiamento pode comprometer de uma renda ou de uma família não é mais do que 30%. Se estamos falando de uma parcela de 3.400, quer dizer que a renda familiar tem que subir para 11.300. O que isso quer dizer, Ben? Quer dizer que cada vez tem menos pessoas com condições de financiar aquele imóvel. Se você pegar uma cidade que tem 200 mil habitantes, nesses 200 mil habitantes, tem X pessoas que ganham, X famílias que ganham 7 mil. Concorda comigo que tem muito menos pessoas que ganham 11 mil. Entende? Quer dizer que os mesmos imóveis, os mesmos torres, tem cada vez menos pessoas propícios a comprar eles.
Então a taxa de juros vai continuar subindo até quando? Lembra de uma coisa, toda taxa vocês podem ver nesse gráfico sempre é cíclico, e altos e baixos, apesar que agora nós estamos na taxa mais alta dos últimos 13 anos. Por que as taxas de juros subiram tanto, especialmente nos últimos meses? Simples, porque a taxa de juros do mercado imobiliário, ela acompanha a taxa de juros do mercado financeiro, quer dizer, a taxa Selic. Quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, pode ter certeza que todas as taxas no mercado aumentam também. E se a gente aumentou agora, estamos em 13,25, com previsão para aumentar para 14,25 e depois até fala para 15,25, o que vocês acham que vai acontecer com essas taxas imobiliárias? Mas não só taxa Selic que define as taxas. Também outros fatores como inadimplência no mercado. Quanto tem mais inadimplência, quanto mais pessoas que compraram imóveis nos últimos meses e anos têm dificuldade de pagar, obviamente os bancos têm inadimplência e os bancos querem compensar aumentando as taxas por outras pessoas. Obviamente, demanda por crédito imobiliário, competitividade entre institutos financeiros também pode aumentar ou diminuir, depende se tem mais ou menos. Então a pergunta que ficou: vale a pena comprar imóveis nessas condições, pagando esses juros extremamente altos? Minha resposta é depende. Primeira coisa, se você vai comprar para morar e você não tem condições favoráveis, você não tem uma venda de outro imóvel, que você tem dinheiro parado, quer dizer que você vai financiar o máximo que puder, isso é muito complicado. Por quê? Porque você vai dar simplesmente o valor alto de entrada e vai financiar com juros extremamente altos. Pode ser que no futuro você vai conseguir fazer portabilidade para diminuir os juros, mas ninguém garante esse ponto. Então você vai comprar em simplesmente situações muito desfavoráveis para você. Então não é para comprar imóvel? Não, tem possibilidade de comprar imóvel. Sempre o que vocês entendem? Em qualquer momento no Brasil, tem momentos e tem oportunidade. O que vocês entendem? Uma coisa. Estou falando com Edu, um amigo meu que é corretor, ele falou que em Sorocaba, muitos dos construtoras, eles começaram a fazer o próprio financiamento deles, justamente porque as pessoas não conseguiam financiar no banco. Então, eles próprios financiam. E também, vai continuar girando? Não. E quem tem imóvel que não é novo, imóvel usado que ele quer vender, ele não pode dar as condições. As pessoas que vão querer comprar o imóvel dele vão precisar financiar e eles não vão ter condições. Então o que vai acontecer? Que provavelmente nos próximos meses, e se essa situação vai continuar também para 2026, nós vamos ver muitas pessoas desesperadas para vender, porque eles querem vender, sei lá, por problemas, ou eles querem mudar o apartamento dele, alguma coisa assim, eles precisam vender. E se não tem muitas pessoas que têm condições e querem comprar nesses preços que estão, eles vão ser obrigados a baixar os preços. E aí que é o grande lance no mundo imobiliário. Eu sempre falo, sempre haverá oportunidade para quem vai procurar bem, que não vai comprar desesperado, e para quem tem condições financeiras. Por isso você precisa guardar dinheiro, você tem que estar preparado. Se você não se prepara, você gasta tudo. Infelizmente você vai pagar muito caro, juros muito altos e vai ficar enfocado com as parcelas todos os meses e muitas vezes vai fazer um péssimo negócio. Agora, se você guarda dinheiro todos os meses e você vai procurar com calma e vai procurar oportunidade e vai esperar até que vai aparecer. E vai aparecer, por quê? Porque com taxa de juros, querendo ou não, mesmo que os construtores vão dar o jeito deles de tentar financiar, vai ter muitos imóveis que vai ser encalhados. Especialmente que nos últimos 2-3 anos tem muitos empreendimentos que começaram simultaneamente. Então vai acontecer o quê? Que vai ter empreendimentos que eles vão estar com menos vendas, os próprios construtores vão começar a baixar, pessoas que querem vender os imóveis usados deles, que vai ter dificuldade de vender, vai começar a vender. A taxa de juros altos, ela é péssima para o mercado, para muitas pessoas, ela enfraquece a economia, ela não motiva a economia girar, exatamente a ideia de taxa Selic alta é esfriar a economia, então vai ter várias oportunidades. O que eu recomendo para todo mundo? Primeira coisa, quando você compra o seu imóvel, por favor, pesquisa bem, procura bem, certo? Não compra primeiro porque eu adorei, está na minha frente, é a vista que eu quis. Não, procura bem, pesquisa bem, e eu tenho certeza que se você está preparado com dinheiro, você vai enfrentar oportunidades grandes. Talvez não pagar à vista, mas se você conseguir dar uma boa entrada e financiar uma parte pequena,
você vai estar encontrando uma excelente oportunidade no mercado. Então, se você tem um bom valor guardado e você quer realmente ter seu imóvel, pode ter uma grande oportunidade que você vai encontrar daqui para frente, entendeu? Por quê? Porque vai, como eu falei para você, sempre vai ter pessoas que vai querer vender rapidamente para simplesmente ajustar a nova realidade deles, fica desempregados, quer mudança, toda essa parte. E para as pessoas que não têm dinheiro guardado e quer ter o sonho da casa própria, aquilo que eu sempre falo para vocês, gente, não adianta vocês correr atrás das condições bancárias, muito menos nessas taxas que você vai ter. Você vai ter taxa de 11, 12% ao mês, e isso vai acabar com seus ganhos, simplesmente isso. Nos últimos 4 anos, a situação das pessoas que querem comprar um imóvel se tornou um pouco mais difícil. Obviamente pelo aumento dos preços, alta taxa de juros que ainda não parou, certo? Que vai continuar subindo, novas regras de financiamentos, ele se torna um mercado pouco acessível para muitas famílias. Agora, se você ainda não comprou seu imóvel, eu recomendo esperar um pouco mais. Não necessariamente esperar, mas procurar com calma. Procurar com calma, porque você vai encontrar a sua oportunidade, sim? Porque mesmo com dificuldades, o mercado imobiliário, ele sempre vai, ele é cíclico. Então, se agora, por exemplo, os preços estavam muito altos porque subiram nos últimos anos, em questão de tempo, pela taxa alta, eles vão começar a cair. E a pessoa que vai estar preparados e atento, ele vai encontrar, sim, excelentes oportunidades nos próximos meses e anos para comprar sua casa de sonhos ou para se tornar investidor imobiliário. Eu quero saber de vocês agora, você está tentando comprar ou vender seu imóvel ou não está fazendo nada no mercado nesse momento? Eu quero ver aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, obviamente curte e compartilhar com outras pessoas. E se não está inscrito no meu canal, se inscreve.